Linguagem e proveniência de 1º Enoque ou Enoque etíope. Os estudiosos concordam de modo geral que a língua originalmente usada na escrita de 1º Enoque era uma língua semítica, o hebraico ou o aramaico, ou mesmo ambas. R.H. Charles atribui os capítulos 1 a 5 e 37 a 105 a um original hebraico, mas os capítulos 6 a 36 a um original aramaico. O livro de Daniel, naturalmente, compartilhava dessa dupla qualidade linguística. Todas as coisas apontam para uma origem palestina de 1º Enoque. Então, pelos estudiosos, indica-se que essa obra começa nessa área, né, e com essa perspectiva mais judaica. Quanto aos manuscritos, o livro de 1º Enoque é chamado também de Enoque etíope, porque durante muito tempo o livro era melhor conhecido em sua versão etíope, embora tivesse sido escrito originalmente em hebraico e em aramaico. Porém, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto alterou essa situação. A versão etíope desse livro era representada por 29 manuscritos diferentes, o que significa que havia uma sólida tradição preservada nesse idioma. A maioria desses manuscritos exibe a obra completa, ao passo que, em outros idiomas, há somente partes das mesmas. Entretanto, os manuscritos etíopes são bastante tardios, quase todos eles pertencentes ao século XVI. 2 manuscritos gregos pertencentes ao século VIII depois de Cristo, ou mesmo mais tarde, foram encontrados em um sepulcro cristão em Akhmin, no Egito, mas nesses manuscritos apenas certos trechos de 1º Enoque estavam preservados. Cincelo, cerca de 800 depois de Cristo, preservava algumas outras porções. Certo manuscrito grego na Biblioteca do Vaticano também contém porções do livro. Já se conseguiu determinar que a versão etíope é uma tradução do grego, pelo que o etíope é uma tradução de uma tradução. Então a gente observa que o texto, pelo seu conteúdo, remonta à região da Palestina, um período próximo do texto de Daniel. Mas parece que na linguagem etíope, esse material ganhou mais consolidação. Parece que, por isso, né, quando a gente vê a ideia de Enoque etíope, não que tenha necessariamente começado na linguagem etíope, mas pelo fato de, na linguagem etíope, ele ter se popularizado, copiado, reproduzido e tendo uma quantidade maior de obras reproduzidas do que nas outras línguas. E aqui a gente verifica o seguinte. Oi? A gente tem Oi? Isso. A gente tem aqui os manuscritos etíopes, são considerados tardios, pertencentes ao século XVI. Olha quanto tempo. E o texto palestínico, ele já está relacionado ao período de Daniel, só para ter mais ou menos uma ideia. Só que a diferença é que esse material etíope, quando ele é encontrado, ele é encontrado numa condição mais, como é que eu posso dizer? Ele é encontrado numa condição mais reproduzida. Então, além de mais reproduzida, você tem mais capítulos da obra na versão etíope e não nas outras. Por exemplo, na grega tem texto faltando, né? Conforme a gente acabou de ler aqui. Então na grega estava faltando. Exatamente. Aqui tem mais textos, que tem mais trechos, é a etíope. Eu estava entendendo que etíope tinha mais na tradução grega. Não. Aí você percebe que é o seguinte, o que a gente falou agora há pouco é que a versão etíope é uma tradução do grego, pelo que o etíope é uma tradução de uma tradução. Só que na hora de encontrar,
não se encontrou os textos mais antigos, foram encontrados os textos mais recentes. Beleza? E aí, os papiros de Chester Beatty trazem um fragmento desse mesmo livro. Alguns manuscritos latinos preservam em forma fragmentar certas minúsculas porções da última parte deste livro. Os manuscritos de Qumran, cerca de 10 fragmentos do livro de 1 Enoque foram encontrados na caverna 4 de Qumran, escritos em aramaico, correspondentes ao capítulos 1 e 6 do livro. Há provas de que antes eram obras separadas e não porções constitutivas de uma única compilação. 4 manuscritos escritos em aramaico representavam a seção sobre os luminares celestiais. O começo do Apocalipse das Semanas é representado por um manuscrito fragmentado, encontrado em Qumran. Os capítulos 37 a 71 não é ali representado por qualquer manuscrito. Porém, foi descoberta a carta de Enoque a Chamazia, um escrito associado ao nome de Enoque, mas que antes disso era desconhecido. Então a gente observa que o que a gente tem como uma obra única era uma série de obras que foram juntadas, porque todas elas eram pseudepígrafas atribuídas a Enoque. E aí hoje a gente tem uma coisa só que foi compilada. Então a gente tem, a coisa foi escrita, foi copiada, traduzida, e aí, por exemplo, digamos, a gente tem a Jaciara escrevendo um fragmento, a gente tem a Neuci escrevendo outro, tem o Celso escrevendo outro, e aí o Leonardo vai e junta tudo depois e fica uma obra só. E é claro que todo mundo atribui a Enoque, porque coloca uma fala de então na boca de um personagem respeitado, né, ou de uma personagem respeitada lá de trás na tradição judaica. Entendeu? Beleza? E aí a gente vai agora falar sobre Enoque e o Novo Testamento. Espera aí, primeiro, deixa eu comer um biscoito, rapidinho. Quando a rainha Sabá foi visitar Salomão, ela escreveu? Eu teria que fazer o levantamento sobre Sabá e Etiópia, entende? Assim, para não falar besteira, eu prefiro não falar. Entendeu? Quer dizer, para não falar besteira, eu prefiro não falar besteira, eu prefiro não responder. Beleza? E aí, primeiro Enoque e o Novo Testamento. Então, mais uma vez, a gente não está tratando de um livro, mas de vários livros que foram compilados, foram organizados, foram traduzidos, copiados e tal, e hoje a gente tem uma obra só. Entende? Como, por exemplo, vamos pegar os livros da Bíblia. Sim, mas aqui a gente está falando do Enoque. Ah, sim, em Qumran foram achados vários manuscritos. Vários, muitos, entende? Inclusive até textos do próprio cânon foram achados também. Inclusive, de Judas, a comunidade, ela faz um comentário exaltando Jesus. Porque o que acontece é que, assim, como são figuras tradicionais, então, qual é o melhor modo de você causar um impacto na sua geração? Pegando palavras desses personagens ou dessas personagens. Se essas personagens falaram de fato e seus discípulos passaram alguma coisa, não sei. Se a gente atribui essa fala a essas pessoas para que a nossa fala tenha mais peso, também não sei. Uma coisa é certa, que não foram essas pessoas que escreveram. O comentário que eu tenho é que outras comunidades também fizeram comentários a respeito do acontecido. Do acontecido histórico
comunidades. Sim, embora a gente está falando de uma coisa mais para neotestamentária do que veterotestamentária, né? Que eu tô antes de Cristo já está depois de Cristo, né? Então, Mas foi achado também sim. Os manuscritos, assim, muitos textos, inclusive os canônicos, foram achados, certo? Oi, No Mar Morto também encontraram algumas. mas hoje eu termino, mas pode falar. No Mar Morto também encontraram, né? Alguns fragmentos que até deram veracidade para a Bíblia agora. Tanto é que, por exemplo, não estou falando especificamente disso, mas justamente essa questão de recentemente, né, quando conta-se, né, que acho que beduíno passando, né, pela região, encontrou, né, alguns frascos, né, e tudo tal, e aí nisso daquilo ali, né, tô falando só de memória, tá, gente? Aí nisso pegou, né, encontrou algumas coisas. E aí os estudiosos foram pesquisar e encontraram uma semelhança entre aqueles textos com os textos antigos que tinham sido traduzidos, copiados e tal. E aí percebeu, num espaço longo de tempo a gente encontrar similaridade, né, é algo que assim acusa uma certa veracidade, porque senão a coisa mais fácil do mundo era o quê? Você transformar o 8 em 80 e a coisa ir para lá, beleza?